Eu sei que você assistiu Smallville, fala a verdade, mas você lembra como é que essa série icônica terminou? Você lembra do Tom Ellen vestindo o uniforme de Superman? Vamos relembrar hoje aqui com detalhe nesse vídeo de como acabou. Para onde estamos indo? O melhor lugar da Terra. Fala galera, eu sou o Adriano e está começando mais um Faladril. E no vídeo de hoje eu vou contar detalhes de como acabou Smallville. Eu lembro que eu saí da escola correndo pra bater aquele rangão, assistir Dragon Ball e logo depois no SBT passava Smallville. Filha da puta! Então Smallville eu acho que definiu uma geração de fãs de Superman e é referência até hoje. A série durou 10 anos com 10 temporadas. Algumas pessoas até acham que estenderam demais, arrastaram demais essa parada aí. Mas você lembra como essa série terminou? Vamos ver nesse vídeo aqui agora. Depois, claro, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos, que aqui todo dia tem cultura pop. A história que encerra a série de Smallville é dividida em dois episódios chamados Finale Parte 1 e Finale Parte 2. No começo dessa história, a Chloe, amiga do Clark, que ajuda ele na série inteira, ela estava contando a história do Clark pro filho dela. E dá pra ver nessa cena que a história do Clark viraram histórias em quadrinhos. E quando ela começa a contar a história do maior desafio do Clark, a gente volta 7 anos no tempo, que seria o presente da série. E dá pra ver que tem um planeta todo flamejante se aproximando da Terra. O Clark e a Lois, a essa altura do campeonato, já eram repórter do Planeta Diário e já estavam muito avançados do romance deles. Já estavam bem próximos um do outro. O casamento deles estava para rolar, mas a Lois hesitava em seguir com isso. Estava meio assim com o casamento. Ela achava que poderia ficar no caminho do Clark, tomando a atenção dele, quando ele podia estar salvando muitas pessoas. Mas o Clark não quer saber disso e quer se casar de qualquer jeito. Lois, esse é o meu futuro e eu quero que faça parte dele. Enquanto eles preparavam o casamento com a ajuda da Chloe e do Oliver Queen, uma parada estranha estava começando a acontecer. Enquanto isso, a Tess estava na destruída mansão Luthor. Ela queria reconstruir o lugar e aproveitar isso para melhorar a imagem da família Luthor para o mundo. Mas quem aparece ali é a motherfucker Vovó Bondade. Ela queria recrutar a Tess para se juntar às forças do Darkseid, mas a Tess se recusa. A Vovó Bondade ainda fala que Apokolips e o próprio Darkseid estão chegando e que o negócio vai ficar cabuloso. Exatamente, aquele planeta flamejante se aproximando da Terra é a própria Apokolips. No rancho dos Ken, a Martha fica bolada quando descobre que o Clark vendeu a fazenda. Então tudo estava encaixotado e pronto para sair dali. Quando ele chega, ela fala o que ela está sentindo. Acontece que mesmo que ela esteja numa fase nova da vida dela, ela não queria se desfazer da fazenda, ela tem amor pela fazenda. A história dos Kent está ali, né? A Martha acha que o Clark está tão focado no futuro dele que ele está exagerando nessa de deixar o passado para trás. Mas o Clark não concorda e acha que é a única forma de seguir em frente com a vida dele. Já a Lois continua com essa ideia de não casar com medo de atrasar a vida do Clark. Então a Chloe decide falar com ela. A Chloe dá para a Lois Lane um papel com os votos do Clark. Depois de ler os votos, a Lois se convence e corre para se preparar para o casamento. A Tess, ela fica muito preocupada depois da Vovó Bondade ter falado sobre Apokolips. Então ela vai para a torre de vigilância, que é a base dos heróis na série, para tentar descobrir mais sobre a respeito. O problema é que ela descobre que os acessos aos satélites da indústria Queen foram bloqueados. E quem bloqueou os acessos foi o próprio Oliver Queen. Isso foi meio esquisito, mas graças ao Caçador de Marte, a Tess consegue acessar outro satélite e confirma que realmente Apokolips está se aproximando da Terra. O Oliver Queen vai se encontrar com a Vovó Bondade, o Desaad e o Gordon Godfrey. O Oliver parecia estar possuído por alguma coisa. E ele estava fazendo exatamente o que esses três estavam mandando eles fazer. Depois de desativar os satélites, a nova missão do Oliver era dar um anel feito de kryptonita dourada para o Clark para assim remover, tirar os poderes dele. Já o Clark, que estava no túmulo do Jonathan Kent, pai dele, ele botou na cabeça dele que ele precisa botar tudo para trás para ele poder seguir o caminho dele. Perto dele estava o espírito do próprio Jonathan, que tenta se comunicar com o filho falando que tem que deixar tudo para trás. Mas o Clark não consegue ver nem enxergar o pai adotivo. Quem aparece ali é o Oliver, que percebe que o Clark está nessa ideia de herói, que quer ficar sozinho e tal, e tenta convencer ele que não é esse o caminho. O Clark está considerando até mesmo sair da Terra, porque ele fala que sempre tentou se adaptar a dois mundos, mas ele, na verdade ele sente que não pertence a nenhum deles.
Ele tá considerando até mesmo deixar a Lois pra trás. O Clark vai falar com a Lois Lane e olha só que engraçado, agora os papéis se inverteram. Agora é a Lois que queria casar e o Clark tava na dúvida, olha isso. Então eles têm lá um papo motivacional e como a Lois lê os votos do Clark, ela passa pra ele os votos dela também. Eles também falam sobre família e isso meio que mexe com o Clark e faz ele repensar tudo que ele estava pensando agora há pouco. Mas enquanto pro lado do casal é sua felicidade, a Tess estava passando por poucas e boas. Ela estava tentando falar o que ela descobriu para alguém, mas os telefones, todos os telefones estavam com interferência. E para piorar, ela é cercada pela galera misteriosa e ela é capturada. O casamento do Clark e da Lois acontece, e entre os convidados estava, claro, a Martha, a Chloe e o Oliver. Como o pai das Lois não estava lá, quem acompanha a Lois ao altar é o próprio Clark. Enquanto o casal andava junto pro altar, o Clark enxerga o pai dele, Jonathan, do lado da mãe, mostrando que ele realmente percebeu que estava errado naquele pensamento de antes de deixar tudo para trás. A cerimônia acontece e o casal fala os votos e chegou a hora da troca de alianças. Mas o Oliver Queen, apesar de não parecer, ainda estava sendo controlado. Ele dá um anel feito de kryptonita dourada para Lois colocar no dedo do Clark. Só que a Chloe percebe que tinha algo errado ali. Acontece que antes de tudo isso, o Oliver tinha mostrado as alianças para Chloe, quando os dois estavam aprontando tudo pro casamento. E ela percebeu que aquele anel estava diferente. Então a Chloe impede que a Lois coloque aquele anel no Clark. E o Oliver Queen, controlado, se revela para geral. Todo mundo foge da capela e o Clark enfrenta o Oliver que estava sendo controlado, enquanto ele tenta fazer ele se libertar. Então ele estava lutando e tentando libertar o Oliver ao mesmo tempo. No final, depois de um discurso motivacional do Clark, o Oliver que consegue lutar contra o controle do Darkseid e se libertar. A luta acabou, mas a parada estava ficando pior, porque a Apocalipse acaba chegando na órbita da Terra. Depois disso, todo mundo se reúne na Fazenda Quente. A Martha usa seus contatos no governo para manter todo mundo em sigilo até o presidente fazer o pronunciamento oficial. Como a torre de vigilância estava inoperante, a Chloe decide voltar para Star City para usar os bancos de dados que ela tem por lá. O Oliver queria ir por ela, mas a Chloe fala para ele ficar aqui e ajudar o Clark. Enquanto a Chloe vai embora, o Clark vê o pai dele lá do lado de fora. Ele segue o Jonathan até o celeiro e eles têm uma conversa. O Clark não sabe se ele vai conseguir derrotar o Darkseid sozinho e pede orientação ao pai. O Jonathan fala que ele não precisa mais de orientação dele nem da Martha. Ele precisa abraçar o destino dele e as origens kryptonianas dele e pedir orientação ao Jor-El. A Martha também aparece e fala que o Clark é um milagre para eles, que eles queriam um filho, mas eles não podiam ter. Agora ele precisa ser um milagre também para o mundo inteiro. Já a Tess descobre que quem sequestrou ela foi o próprio Lionel Luthor. Acontece que ao longo das histórias anteriores, o Lex Luthor morreu, mas ele ordenou a criação de vários clones para tentar voltar à vida. Esses clones eles eram imperfeitos de forma geral, mas o Lionel conseguiu reunir os órgãos perfeitos de cada clone desse para praticamente remontar o corpo do Lex Luthor a partir disso. Tudo que faltava agora para o Lex ressuscitar completamente era um coração compatível. E é aí que entra a Tess. Afinal, a Tess é a irmã do Lex, o que torna ela perfeitamente compatível para isso, para ressuscitar o Lex Luthor. E é por isso que Lionel sequestrou ela para remover o coração dela e ressuscitar o Lex Luthor. Mas a Tess é casca grossa. Ela consegue se libertar, dá um sacode nos caçadores e ainda atira no Lion para matar. Enquanto a Tess mete o pé, o Lion recebe uma visita do próprio Darkseid. O vilãozão oferece ajuda dele em troca de salvar a vida do Lex. E o Lion então aceita. O Lion aceita ser possuído pelo Darkseid. Em troca, o Darkseid arranca o coração do Lion para colocar no Lex. Enquanto isso, o Clark Kent tenta encontrar a Tess. Ele encontra o carro dela todo zoado. E o celular também com a gravação dela falando sobre a vinda de Apocalipse para a Terra. Porque ela sabia o que é que estava chegando, né? Depois ele vai pro planeta diário, tava um completo caos. Clark e Lois percebe que precisa da ajuda da Tess para resolver essa bagunça. Então ele dá um jeito de rastrear os carros que levaram a Tess e consegue conectar tudo isso ao Lionel Luthor. O Clark então parte para a mansão Luthor na espera de encontrar alguma coisa. E lá no subsolo da mansão Luthor, o Lex finalmente voltou à vida. Quando o Clark chega lá, ele fica surpreso quando encontra o Lex Luthor vivo de novo, lógico, né? Os dois têm o último confronto. O Lex tem lembranças de tudo. Ele tá lembrando de tudo. Ele sabe da natureza kryptoniana do Clark. Ele sabe dos poderes dele. Ele sabe de tudo. Desde que eles viraram inimigo, o Lex vem tentando pegar uma fatia do poder do Clark para ele. Mas depois de tudo que aconteceu, o Lex percebe que ele não pode tentar pegar o destino do Clark. Ele tem que abraçar o próprio destino. Então ele entende que o destino dele é ser o inimigo do Clark. O Lex acredita que os dois vão ser grandes homens, só que de lados opostos.
Mas para isso acontecer, primeiro o Clark precisa derrotar o Darkseid e impedir que a Apocalipse se choque com a Terra. Lógico, senão é o fim de tudo. Enquanto isso, o Oliver reativa o satélite da torre de vigilância e consegue usar eles para localizar os 3 servos do Darkseid, que estavam controlando ele. O Oliver veste os trajes do Arqueiro Verde e parte para a luta. Lá ele usa as flechas especiais para acabar com a raça da Vovó Bondade, do Darkseid e do Gordon Godfrey. Esse Oliver é foda! Já a Lois Lane descobre que o presidente anunciou que eles iam atirar em Apocalipse para destruir tudo e salvar todo mundo. O problema é que, se isso acontecer, os destroços do planeta iam matar uma cacetada de gente. Tava bem próximo da Terra. Ia despedaçar tudo e ia bombardear a Terra. A Lois então se infiltra no avião do presidente e convence ele a dar um tempo para os heróis tentar resolver toda essa situação. Bom, o Clark volta para o celeiro e pega o cristal que ajudaria ele a falar com o Jor-El. Mas quem também estava lá era o Lionel Luthor. Só que dessa vez só não era o Lionel, mas sim o Darkseid possuindo o corpo do Lionel. O Darkseid acredita que o Clark é a única coisa que pode impedir ele de consumir completamente a Terra. Então ele estava ali para matar o Superman. Enquanto ele estava lá apanhando o Darkseid, o Clark ele consegue se comunicar com o Jor-El pelo subconsciente. E lá ele tem uns flashbacks dos principais eventos da vida dele, que na verdade é uma grande recapitulação dos eventos passados da própria série. O Jor-El então revela tudo que o Clark vivenciou nos últimos 10 anos. Todas as vezes que ele descobriu novas habilidades e usou os poderes para salvar alguém. Tudo isso era um teste e ele passou em todos os testes. O Clark estava finalmente pronto para ser o herói que ele estava destinado a ser. E dessa forma o Clark desperta, voando ali mesmo no celeiro, e ele estava com toda a força dele, sendo assim, parte de cima para cima do Darkseid. Quando ele atinge o vilão, ele expulsa o Darkseid do corpo do Lionel, que acaba morrendo completamente ali. Enquanto isso, a Tess chega na sede da Luthor-Corp, onde ela encontra o Lex. Eles discutem sobre redenção e no final o Lex ataca a Tess com a adaga para matar. Mas isso meio que já estava no plano. Antes de morrer, a Tess passa a mão no rosto do Lex. E essa luva tinha uma neurotoxina especial que infecta qualquer um na hora com contato físico. E o efeito dessa toxina é a perda instantânea de memória. Ou seja, o Lex iria esquecer absolutamente tudo sobre o passado dele nos próximos segundos. A Tess morre ali mesmo, naquele momento. E aí a gente tem outra recapitulação, dessa vez de tudo que o Lex Luthor fez ao longo da série. Só que dessa vez, essa recapitulação é para simbolizar o que o Lex estava esquecendo naquele momento. Depois disso, o Lex Luthor não se lembrava de nada, nem do passado dele, nem da família dele, nem da história dele com Clark, de nada. Mas a essência dele ainda estava ali, dentro dele. Então, mesmo sem as memórias, o vilãozão Lex Luthor ainda existia. E para completar, um dos raios de Apocalipse atinge a logo da Luthor-Corp. E dos destroços da logo vem o nome, LexCorp. O Clark chega na Fortaleza da Solidão, onde o Jor-El fala que o Clark está finalmente pronto para ser o herói que a Terra precisa que ele seja, e que ele estava orgulhoso dele. Nisso, um cristal sai do chão e dentro dele estava o uniforme do Superman, depois de 10 temporadas. Eu sei, Smallville quase acabou com você. Exato. Eu passei 10 anos pra ver um cara que todo mundo sabe que pode voar. O Jor-El ainda ressalta que os poderes do Clark foram herdados de Krypton, mas a história dele como herói estava na Terra. Para completar, Jonathan Kent aparece segurando o uniforme enquanto passa o uniforme pro Clark. Ele pede pro herói nunca se esquecer de Smallville. E assim o Clark voa em direção à saída da fortaleza. Enquanto ele voa, ele finalmente veste o uniforme. Naquele momento, o Superman finalmente nasceu. Apocalipse estava quase se chocando com a Terra. O avião onde a Lois e os políticos estavam começa a cair, mas Superman aparece e salva eles. Depois disso, Superman parte para Apocalipse. E usando a super força dele, ele simplesmente empurra todo o planeta Apocalipse para longe, salvando assim a Terra de uma vez por todas. Esse foi o momento que o mundo conheceu Superman. Então a gente volta para 7 anos no futuro, com a Chloe terminando de contar a história da origem do Superman para o filho dela, que também é filho do Oliver Queen. Já no Planeta Diário, a Lois Lane já era uma repórter mega respeitada e tinha um jovem Jimmy Olsen como assistente fotógrafo. Já o Lex Luthor tinha acabado de concorrer às eleições e virou o novo presidente dos Estados Unidos. Quem também trabalhava lá era o Clark, que fingia ser aquele clássico repórter atrapalhado, uma coisa que a gente já conhece muito bem. O Clark e a Lois estavam planejando finalmente depois de 7 anos, já que o casamento de antes foi interrompido pelo Darkseid e desde então muita coisa rolou. A conversa do casal é interrompida quando um cara fala que uma bomba tinha sido instalada no elevador de outro prédio. O Clark então fala que vai se atrasar para o casamento.
Então ele vai pra sacada do Planeta Diário e revela a logo do Planeta Diário por baixo da roupa dele, partindo pra mais uma aventura do Superman. Esse foi o fim de Smallville. Bacana demais, é um final do jeito que eles planejaram, sabe? Mostrando o Clark, mostrando o uniforme no finalzinho, quando acabou realmente. Detalhe que essa última cena toca no fundo a música, tema clássica do Superman do John Williams, que também é o mesmo tema do Superman do Christian Evans. Foi de arrepiar. Quando você escuta a música, nossa, é uma nostalgia incrível. Ou seja, eles aproveitaram esse final para mostrar uma baita homenagem ao filme clássico também. Mas vale destacar aqui que apesar de ser o final da série, não é o final da história. Isso porque Smallville tem sim uma 11ª temporada. Só que essa temporada foi toda lançada em quadrinhos. Que inclusive, eu posso fazer um vídeo aqui, depois já comenta aí se quiser a 11ª temporada de Smallville aqui no canal. Fora isso, a versão dessa série do Clark e da Lois também fizeram uma pontinha lá na Crise da Infinita Terra, lá no Arrowverse. A ideia dessa participação era dar um encerramento definitivo para esses personagens, que foi decepcionante. Mais recentemente ainda, o Tom Welling e o Michael Rosenbaum, são os atores que faziam o Clark e o Lex Luthor, respectivamente, eles anunciaram um revival de Smallville, só que em formato de série animada. A ideia, pelo jeito, é trazer boa parte do elenco da série para dublar os personagens. E aí contar a história que acontece depois da 11ª temporada. Por enquanto não falaram nada se essa série vai substituir os quadrinhos do cânone da série ou só vai complementar. A gente vai ter que esperar o que vai rolar a partir daí. Agora diz aqui embaixo o que você achou dessa série. Marcou você? Escreve para mim nos comentários aí se você saía correndo para assistir. Então se inscreve no canal. Até a próxima. Tia, larga o TikTok e vem pro YouTube.